Olá pessoal, esse vídeo faz parte de uma sequência de videoaulas de um projeto de intervenção da metodologia Sala de Aula Invertida no ensino de proporcionalidade nas aulas de matemática. Isso significa que a cada videoaula assistida, teremos discussões e atividades pedagógicas a serem realizadas na escola. Vamos à nossa primeira aula? Vamos começar? Imagina se você chegasse a um açougue e pedisse 2 metros de carne. Ou se fosse comprar linha para soltar pipa, pedisse 5 litros de linha. Ou ainda na mercearia, pedisse 1 metro de suco. Sem sentido isso, não é mesmo? Pois é. Quando vamos fazer uma medida, precisamos ter atenção em relação à unidade de medida que vamos utilizar. Vamos lá. O objetivo dessa nossa conversa hoje é falar sobre um assunto que se chama grandezas. E esse assunto tem a ver com as coisas ou situações que podemos fazer medidas. Para isso, vamos pensar em 2 coisas ao realizarmos uma medida. A primeira é pensar o que estamos medindo. A segunda é como estamos fazendo isso. O que podemos medir? Quando subimos numa balança, estamos medindo o quê? Você respondeu peso? Na verdade, quando subimos numa balança, estamos medindo nossa massa corporal. A balança indica quantos quilogramas temos. Massa é uma grandeza. Quilograma é uma unidade para se medir a massa. Será que toda massa dá para ser medida em quilograma? Como existe uma variedade muito grande de peso das coisas, umas bem leves e outras muito pesadas, precisamos ter os múltiplos e submúltiplos do grama. Isto acontece com outras unidades de medida também. Quando medimos nossa altura em metros, por exemplo, 1,60 m, dizemos que a grandeza é a altura e a unidade de se medir é o metro. A altura é medida de comprimento, assim como largura, distância também são. E diante da diversidade dos tamanhos das coisas, às vezes muito pequenas e às vezes muito grandes, utilizamos os múltiplos e submúltiplos do metro. Vamos ver outro exemplo de grandeza? Olha esses dispositivos aqui. Quando dizemos que um pendrive é de 16 GB, estamos nos referindo à sua capacidade de armazenamento de dados digitais. A grandeza é o que medimos, ou seja, a grandeza é a capacidade de armazenamento de dados digitais. E a unidade de medida é o gigabyte, que é um múltiplo do byte. Como você pode ver, tudo ao nosso redor envolve grandezas, comprimento das coisas, temperatura do dia, período de rotação da Terra, tempo que a gente fica na internet, quantidade de lixo espacial, vazão de uma nascente de água, o preço dos produtos, a força do vento. São tantos assuntos. Mas então é isso. Guarde bem. Grandeza é tudo o que podemos medir. A unidade de medida é como expressamos essa grandeza. Para nossa aula em sala, vamos precisar que você traga uma lista de coisas ou situações que você possa medir. Ou seja, eu quero que você traga para nossa aula uma lista de grandezas. Mas para cada uma, diga como se faz isso. Ou seja, diga em que unidade você pode medir essa grandeza. Combinado? É isso aí. Até a próxima aula.